Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana, estarei mediando aí o chat, acompanhando a participação de vocês e já estou aqui com ele, o nosso querido professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Professora Tayana, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Para nós aqui é boa tarde. Tudo bem com você, professora? Tudo bem com vocês, queridos alunos do estado de São Paulo? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje uma aula super especial, vamos falar de narrativas, vamos falar de histórias, vai ter um game show no meio da aula, vai ser algo espetacular. Professora, você não perde por esperar, não te avisei nada, mentira, avisei sim, tá tudo combinado aqui. Graças a Deus Tá ele tudo avisou. combinado. Então é legal. Professor, antes de nós começarmos a aula, quais habilidades que vamos mobilizar hoje na aula com o nome Por que gostamos Isso. tanto de contar Por histórias? que gostamos tanto de contar histórias? De Olha, contar e ouvir e histórias. tem gente que gosta mesmo de contar história, né? Nossa, Quem não gosta? Eu também verdade, gosto de isso contar mesmo. história. Ah, Quem não mas gosta? é um ponto. Não é porque é história que é literatura, que é narrativa. Tem que ter uma coisa, tem que ter uma estrutura ali. Eu gosto de falar bastante isso. Minha avó, nossa, contava história pra caramba, mas minha avó não era escritora, não era literata, né? Então tem que ter uma estrutura ali. Sobre isso conversaremos hoje. Mas É. antes, professora. Pode partir, né, de uma história, de um comentário Claro, e claro. depois vai Sim, aprimorando, não é isso. O verdade? trabalho com a linguagem. Sim, Uhum. verdade. Então vamos lá para os objetivos da aula, habilidades hoje. O objetivo da aula, compreender a função no texto narrativo das personagens e do espaço e relacioná-los com a atualidade. Habilidade: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Eu acho que essa é a grande questão, Essa é a né? grande questão. Nossa, parece uma habilidade tão complexa, né? Mas na verdade vamos falar de histórias, vamos falar de narrativas, vamos aprender a contar histórias. Essa é a primeira aula de uma sequência. Na quinta-feira a gente continua e semana que vem, professor, a gente começa a falar de um outro Recuperação. O caminho, né? professor Mauro também gostaria de falar do nosso Instagram, para você já pode acompanhar com a gente, tem o spoiler das aulas, participação de vocês mandando muita atividade para a gente, nós estamos muito felizes com isso. Só para lembrar, língua portuguesa, CMSP, underline, EM, língua portuguesa, CMSP, underline, EM, acompanha com a gente lá. Agradecendo também os professores que estão participando, sempre participam conosco, né? Comentando, respondendo, ajudando no chat. A gente olha, a gente fala alguma coisa que às vezes um pouquinho mais rápido, os professores no chat interagem com os alunos. Muito obrigado. E você vem com a gente, que a aula é bacana. O que faremos hoje? Hoje vamos relembrar os elementos da narrativa literária, personagem e espaço. E vamos discutir a importância desses elementos na construção de significados. Na última aula, o que nós fizemos? Nós começamos a rever a literatura, o que é literatura, discutimos isso, falamos da literatura no sentido lírico, falamos de poesia, falamos de poema, Camões, falamos de métrica, né? Falamos do conteúdo do poema. Esta outra aula, a gente vai falar do mesmo assunto, literatura, mas focando nas narrativas, histórias, né? Então, para começar, eu quero ouvir você. Responda para nós, está na tela. Você lembra qual a primeira história que você ouviu na sua vida? Primeira história. Qual foi essa história? Quem te contou? Um minutinho e nós já voltamos.
E aí, alunos, pessoal falando presente, chegando, mas eu não acredito que você não se lembra da primeira história que você ouviu. Tem aluno falando que não lembra, Como não lembra a primeira professor história? Mauro. Todo mundo lembra sempre da primeira história, quem era o personagem, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, quem contou, a avó, a mãe, a tia, o pai, sempre lembra. E aí, professor, no chat, quem está participando? Vamos lá, ver quem lembra. A Brenda fala, meu pai me contava histórias do lobisomem que eu amava. A Agatha fala sobre Chapeuzinho Vermelho. Olha aí, Chapeuzinho Vermelho. Tem mais alguns que não se lembram, mas outros falam assim, provavelmente foi de alguma princesa da Disney. Essa foi a Tavini que falou isso. E aquelas histórias para assustar, para não sair na rua, tipo Velho do Saco, Bicho-Papão, né? Então, sempre, a minha nossa. avó contou para mim do Homem do Saco, a primeira história que eu ouvi para eu não sair pra rua para a loira do banheiro, mas loira do banheiro já na escola, né? Isso já depois, né? Vamos lá então, agora presta atenção, a diferença da pergunta. Olha na tela. Você lembra a primeira história que você leu, na sua vida? Qual foi? Onde você a leu? 1 minuto e já voltamos. E vamos aos leitores aqui. O Vitor fala Don Quixote, a Aline fala alguma história de folclore, a Pro Roseli fala A Ilha Perdida, o Pedro, Nossa. Pequeno Príncipe, deixa eu ver, mas alguns ainda não se lembram. Historinha da Turma da Mônica, a Flor Bela falou, Harry Potter. Deixa eu falar para vocês, professores que estão assistindo a gente, bem legal. Vocês lembram da coleção Vagalume? Nossa, que maravilha, que coleção Vagalume, né? Falar da Ilha Perdida, me lembro da Ilha Perdida. O primeiro livro da coleção Vagalume que eu li era um livro chamado Farion, que era a história de um personagem chamado Dico Saburó, que ele tinha poderes paranormais, um negócio da coleção Vagalume, né? Outras histórias vieram antes. Então essas histórias da nossa infância... Noite na Taverna, Ler Noite na Taverna, que bacana, viu? Literatura Luiz Azevedo. Álvares, né? Nossa, olha que lindo, minha mãe me deu uma coleção de Vagalume e era maravilhosa, a Ruth está falando coleção aqui. Vagalume, nossa, que maravilhoso. Nossa, mexendo no subconsciente agora, falando da coleção Vagalume, hein? Gente, olha... Gente, eu vou fazer a pergunta para você, quantos anos você começou a ler, professor Mauro? 5 anos. 5 anos, gente, acho bem novinho. Mas... aconteceu. Eu comecei a ler, a gostar de ler com 12 anos. Mas velha, acontecia. Ia pegando o livro e ia lendo, né? Ia lendo. Mas olha, o livro. Porque antes, eu falo da minha infância, não faz tanto tempo assim, mas o principal meio que nós tínhamos barato, né, acessível para entrar em contato com as histórias, eram os livros, né? Por isso estava lá o livro, tinha um gibi, Turma da Mônica, né? Eu gostava muito de ler as histórias da Disney, né, quadrinhos da Disney, Pato Donald, né? Fazia parte. Então, hoje as pessoas têm outras formas de entrar em contato com as histórias, com as narrativas. Então, deixa eu perguntar para você agora, na tela. Quais os meios que as pessoas têm hoje, para entrar em contato com histórias? 1 minuto e já voltamos.
Então, professora Tayana, diga para mim qual os mecanismos, né, que os nossos alunos têm hoje para entrar em contato com histórias. Vamos lá, as respostas. O Gustavo fala internet, a Danda fala podcast, vídeo, livro, e-books. A Vitória fala e-books e tecnologia, livros online. O Adilon fala filmes e peças de teatro. A Ana Clara fala. Sim, tudo isso, Sim, tá certo, né? tá Sim. certo. Jogos, animes, quem falou isso? Henrique Alves. E a internet aí vai repetido, né? A internet. Gente, olha, na tela tem algumas respostas possíveis para vocês, né? Entre as que vocês falaram, olha, livros, né? Que é sempre o meio mais óbvio para entrar em contato com histórias. Cinema é um meio. Séries, né? De TV, streaming, por exemplo. Não vou citar nomes aqui, mas você sabe do que eu estou falando, né? Aqueles canais, aquele serviço que você paga e vem a série, o filme na tua casa. Games, jogos. Os jogos também são formas de você entrar em contato com histórias, né? Isso aprendi com os alunos, os games. Podcasts é um ótimo meio de entrar em contato com histórias. Existem podcasts em que o produtor ele lê o livro e alguns criam livros, né, nos podcasts. Sim, tem um que você escreve e eles dão um palpite. É um aplicativo, gente. Eu sempre esqueço o nome. Vocês sempre falam para mim. Fala pra gente aí qual que é o aplicativo que você tá começa a escrever e a pessoa palpita na sua história. Bem legal. Eu acho que é esse Wattpad aqui. Wattpad? Acho que é esse aqui. Acho que é. Então estamos aprendendo. É isso mesmo. Valeu, gente. Wattpad? É. Wattpad. Olha só, audiolivros, HQs, histórias em quadrinhos e teatro. São formas que nós temos de entrar em contato com as histórias, né? Estamos no século XXI, a literatura ela abarca outros espaços, outros caminhos. Mas, gente, quando a gente fala de literatura, é o texto escrito, trabalhado, né? Então a gente pode utilizar outras formas de entrar em contato com histórias, mas sempre temos que voltar a falar, olha, do texto. O texto onde você tem lá personagem, foco narrativo, que é o narrador, você tem o espaço, o tempo, a forma como a história se desenvolve. Porque eu falei no começo da aula que minha avó, ela contava muita história, mas minha avó não era literata. Porque quando minha avó conta uma história, eu contava, né, Deus a tenha, quando minha avó contava uma história, ela dizia a história. Então ela não tinha um sentido estético para aquilo. O efeito que ela queria causar era entreter, conversar. Você com seus amigos na hora do intervalo, contando o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, inventando coisas, né? Aquele amigo mentiroso, que pode ser você, pode ser eu, né? Contando histórias. Isso é história. Agora, para que seja literatura, tem que, de alguma forma, o texto tem que ser trabalhado, ou tem que ter o personagem tem que ter uma função estética, o espaço, tem que ter uma relação entre o personagem e o local onde ele está, o narrador tem que se apresentar de alguma forma, então o narrador pode ser a primeira pessoa falando a história, pode contar a história dele mesmo, pode contar a história de alguém em terceira pessoa, então tem tudo isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo dessas aulas, né? Vamos falar a ideia é como trazer a leitura para mais próximo de você. Porque às vezes a gente lê um livro e fala, por que vocês estão achando tão legal esse livro se eu não achei nada de interessante, se eu não estou gostando? Então, porque olha, o personagem é bem trabalhado, não o espaço. Então, em certos livros, o narrador é o mais importante. Eu vou falar, por exemplo, em livros da Clarice Lispector, o narrador ali é algo maravilhoso. Em livros do Arthur Conan Doyle, lá, o Sherlock Holmes, o personagem é sensacional. Então, a ideia é a gente olhar com um pouquinho mais de carinho, né, e atenção para os elementos que compõem uma narrativa, né? Até para compormos as nossas próprias histórias. Então, o primeiro ponto a falar numa narrativa é o personagem está na tela. Então, eu vou passar na tela para vocês agora um personagem. Vocês compartilhem no chat, não vou dar tempo, vocês compartilhem conosco enquanto a aula vai ocorrendo. Eu queria que vocês falassem de que personagem eu estou falando. Olha só, ele usa capa preta. Eu vou ler bem devagar para dar tempo de vocês compartilharem comigo. Respondendo. Eu vou falar bem devagar para dar tempo de vocês compartilharem. Já estão compartilhando, né? Já, eles estão bem rápidos. Usa capa preta, máscara de morcego, mora numa mansão com uma caverna subterrânea e esconde sua identidade secreta. Professora, quem é? Batman, eles já chegaram chegando, exato. É isso, é o Batman. O Batman é aquele cara, né, que você descreveu o personagem, né? Ou seja, ele é famosíssimo. E aí eu vou dar uma outra
outra descrição e compartilhe na tela quem é o personagem também, olha só. Que personagem é este? Traumatizado com o assassinato dos pais na infância, tem um forte senso de justiça, mantém seus amigos próximos e tem um sonho de ver sua cidade livre da criminalidade. De quem eu estou falando? Eles estão falando Batman e outros falando Coringa. Não, ambos são Batman. A diferença é esta. Olha na tela, a primeira definição. Usa capa preta, máscara de morcego, mora numa mansão com uma caverna subterrânea e esconde sua identidade. Quase tudo que eu falei aí, tirando a questão de esconder a identidade, se refere àquilo que a gente pode ver, né? Aquilo que a gente pode perceber na pessoa. Então eu olho e vejo, eu uso uma máscara, uso uma capa, é morcego, né? Ou seja, é uma descrição mais objetiva do personagem. A próxima definição é uma definição mais subjetiva. Olha, traumatizado, estou falando do interior da personagem. Traumatizado com o assassinato dos pais, um forte senso de justiça, mantém os amigos próximos, sonha, ou seja, quando eu estou falando dos sonhos, das ambições, dos desejos de um certo personagem, eu estou falando daquilo que é pertinente à vida interior dele. E por que é importante você saber isso? Porque aquele livro que você lê e está assim, olha, a personagem ela é boazinha, ela é legal, gosta de tal. Esse é um livro bastante ligado ao mundo do universo infantil. Então, um livro mais graúdo, literário, né, um livro mais adulto, você não tem essa definição, olha, ele gosta disso, não gosta daquilo. Você tem que perceber isso ao longo da leitura. Por exemplo, você tem um personagem que ele tem uma biblioteca enorme. E os livros dele não são organizados por tema, por título, por autor. São organizados por ordem de tamanho. Isso diz muito sobre o personagem. É uma pessoa que não se importa muito com o conteúdo, ela se importa muito com a forma, ela se importa muito com a organização. Isso vai dizer sobre a personalidade dela. Assim como o fato de você ter um personagem que mora numa caverna, mesmo sendo dono de uma mansão. Isso diz muito sobre a pessoa. Eu não preciso falar que ele é uma pessoa meio soturna, uma pessoa meio complicada, traumatizada. E isso está na vida dele, né? Então, isto nos permite entender um pouquinho mais o texto literário, né? Então, na tela a definição bem direitinha, olha só. O que são as personagens? As personagens são as pessoas que agem na narrativa, em torno delas ocorrem as ações. São descritas por suas características físicas, psicológicas ou ambas. É isto. Um personagem é isto. Quem age. A história geralmente, uma narrativa geralmente gira em torno de uma personagem. Note, eu estou falando narrativa, não a história. Geralmente o que você conhece por história, a gente chama o enredo. O enredo é a sequência de ações da história. A narrativa é o conjunto de tudo isto. Tá confuso? Relaxa. Guarda hoje personagem. Vamos falar dos outros elementos na próxima aula. E para fixar personagem, vamos fazer um game show aqui na aula, professora. Neste momento, faremos um game show. Como é que vai funcionar? Eu vou desafiar a professora Tayana e ela vai me desafiar a descobrir de que personagem estamos falando. E vocês, com o chat aberto na tela, vão participar junto conosco. Exatamente, que vocês vão me ajudar aqui, hein? Vai funcionar assim, olha só, desse jeito. Eu vou elencar algumas características de um personagem, da cultura pop, do universo, não sei, um personagem. Pode ser real, pode ser fictício, não sei. Estou aqui pensando agora. E a professora faz o mesmo. Se ela acertar, ou eu acertar de imediato, 50 pontos. Se a gente tiver que consultar o chat, vocês ajudam, a ajuda de vocês, nossos queridos alunos, vale 25 pontos. Então, olha só, a regra. 50 pontos se responder sozinho, 25 se olhar no chat. Então, vai ser desta forma. Eu coloquei a minha pergunta aqui no meu celular antiguinho. E eu já estou com o chat aqui na mão. Aqui, Vamos lá, então. O meu chat está aqui no cantinho. Se eu tiver que olhar, 25 pontos. Se eu não tiver que olhar, 50 pontos. Quem faz a primeira pergunta, professora? Quem começa? Eu começo. Então começa. Eu começo. Me ajuda, gente. Eu pergunto, vamos ter um tempinho. Então, olha só. O personagem entenderam a ideia, né? Se ela precisar perguntar para vocês, 25 pontos. Respondeu sozinha, 50 pontos. Tá bom? Errou, 0. Nossa, tá? Não vou errar não, que eles vão deixar. Primeira pergunta vem de mim. Professora, é um personagem preguiçoso, gosta de lasanha e é um personagem, né, um ser extremamente irônico. Tempo! Eles me ajudaram. Ajudaram? Já olhou? Já olhou? Tem um tempo na tela. Aqui tá. Já me ajudaram? Então tá bom. Posso falar? Valendo 25 pontos, professora. Garfield. Garfield? Exato. É isso, acertou. Parabéns. Quem falou para me ajudar, não tá com nada. Efeitos especiais, 50 pontos. É isso aí. Me ajuda, parabéns. galera.
Vamos lá então. Pergunta para mim agora, professora. Ah, sou eu que pergunto? Ou eu pergunto as todas? Acho que, sei lá. Posso perguntar todas? Vamos lá então. Vamos lá. Professora, anotem aí quantos pontos ela está, porque eu já estou todo perdido aqui com a pontuação. Vamos lá então? Eles estão anotando aí. Anotem. Professora, 25 pontos. Vamos lá. Professora, próximo personagem. Baixinho. Não vai olhar mesmo, vai olhar mesmo na tela. Vamos lá então. Baixinho. Tem o poder de curar-se. Possui ossos de adamantium. Poxa, valendo isso... 15 segundos. Gente. Então, vamos lá. Vou olhar de novo. Olhou? Então, Wolverine? Wolverine. Acertou. Wolverine. Efeitos especiais, gente, tá achando massa aí, viu? Eu não tive infância. Eu não Como sei. assim não teve não infância? Tive, ué. 25 pontos. Vai lá. Vamos lá então. Próxima pergunta, professora. Ah. Esse aqui, olha. Filho de Anakin, um rapaz jovem que tem diversas dúvidas e acaba por se descobrir ao longo da história. Faz uso de sabre de luz. Aprendeu a ser um guerreiro com um velhinho chamado Yoda. Valendo 50 pontos, professora. A professora está olhando no chat. Então, valendo 25 pontos. Luke, eles estão falando? Luke o quê? Tá bom. Luke Scamander. É isso? É, Luke Luke Scamander. Luke esse Scamander. mesmo. Luke Skywalker. Tá, 25, Skywalker. 25 agora- pontos, vai, valeu, vai. 25 pontos, aplauda, professora. Coitada, não teve infância. Não, vou perguntar, pessoal. Valeu, pessoal? Valeu? Até a equipe aqui, valeu? Valeu? Valeu, então. É o Luke. Valeu, 25 pontos. Pessoal aqui falando. Beleza, Luke Skywalker, 25 pontos. Agora, vamos lá, então. Próxima pergunta, penúltima pergunta. Teve o pai morto pelo tio, esse tio se casou com sua mãe, então esse personagem nutre um grande desejo de vingança, mas não leva a cabo esse desejo até ter certeza de que seu pai foi mesmo assassinado pelo tio. Então, professora, valendo Eu sei que é, 15 mas eu tô segundos. lembrando o nome. Então, Não consegui, me ajudem. ajude a professora, valendo 25 pontos. Era para ser 50. Não estão conseguindo responder. Eu sei quem é, mas não estou lembrando o nome, que foi aquela que você contou. Isso, Eu sei. mais um. É o rei, eu Aí. esqueci o nome. Eu sei quem é. Ah, professora. E eles não estão conseguindo 0 saber. ponto, professor. Zero. Vamos lá, então. Então, ó, eu tô falando do Hamlet, do Shakespeare. Hamlet, ele teve o tio que matou o pai, casou com a mãe dele e tal, é isso aí. E agora a minha última pergunta. Ixi, Esse aqui vamos lá. eu acho que vai ser bem tranquila, viu? Professor, tem um sotaque muito peculiar, pessoa extremamente inteligente, ensina na área de exatas. 15 segundos. Não, de novo. Vou só passar para os alunos, que eu não estou afim de pensar. Professor, tem um sotaque muito peculiar, pessoa extremamente inteligente, ensina na área de exatas. Eles estão falando o nome aqui. Simba? Sim. Não sei quem é Simba. Tá errado, né? Não. Rei Leão também não. Não. Gente, cadê? Professor, Me ajuda. Gente, professor Giba, aqui do Centro de Mídias, por Por que eles estão favor. falando Simba? Acho que eles quiseram escrever Giba, o corretor fez alguma coisa com eles, viu? Professora. Então, gente, Vamos contaram, às acho que foi minhas. 75 pontos, né? 75 qualquer pontos, coisa professora. Tá bom. Eu 75. sou humilde. Eu não... Vamos lá então, professora. morrendo de calor. Para mim agora, peguei a minha ferramenta que eu não vou querer usar. Vamos ver? Então, O meu é super fácil. Olha, eu sou tão boazinha e não tem nada de lúdico nele. Vamos lá. Austríaco, órfão e instigador da Segunda Guerra Mundial. Valendo... austríaco, órfão. Adolf Hitler? Exato! Aê, acertou. 50 pontos. Não é muito de história. 50 pontos aí, ganhei 50 pontos. Vocês não vão precisar ajudar o Mauro, que ele tem a mente boa. Nem pra gravar as olhei, hein? coisas. Vamos lá então, mais uma? Vamos lá. Ele tem o equilíbrio perfeito, é um ser com equilíbrio perfeito, capaz de suportar até 10 toneladas. Peraí. Valendo? Valendo. Sim, peraí. Equilíbrio perfeito, 50 toneladas. Ai, calor. Eu vou olhar no chat. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Estão falando do... ainda tô falando do Giba aqui ainda. Hoje não é do Giba não. Peraí. Equilíbrio perfeito. Peraí, gente. Ai, eu vou ganhar Aí, uma. perdi o ponto. Não é o Giba aquele perfeito. Ai, o Quê? Homem-Aranha. Errei Homem-Aranha. Sério. Próximo então, vamos lá então. Vamos para a próxima. Seu governo durou 11 anos, de 1979 a 1990, e se caracterizou pela implantação do neoliberalismo no Reino Unido. É uma figura histórica. 79 a?
Valendo, valendo, 90. valendo. Valendo! Ah, acho que eu sei, hein? Margaret Thatcher? Isso! Margaret Thatcher. Acertou! Ah, acertei. Ponto pra mim, gente. Cadê? Cadê? Tem esse prefeito? Cadê? Aê, gostei. Ó, 50, aqui, 50 pontos aqui. Vamos lá, então. Próxima. Ativista norte-americano lutou contra a discriminação racial. Ativista. Valendo! Essa eu sei. Martin Luther King? Isso! Acertou! Acertei, Martin Luther King. Eu procurei na literatura. 50 pontos pra mim, é isso aí. Vamos lá. Último agora? É o último. Última questão. Esse é fácil, mas talvez o jeito que eu tenha colocado não fique tão fácil. Vamos lá, então, não, vamos ver. vai sim, você vai acertar. Essa é fácil. Viveu miseravelmente. Era capaz de dizer o indizível nos seus poemas. Ruivo, verboso, repentista. 15. Valendo, ponto? Valendo! Valendo. O tempo, gente. Mas fui eu que não falei, né? Valendo. Ruivo, verboso. Ajuda aqui, gente. Pera aí. É um poeta. É um poeta, gente. Ruivo, verboso. Pera aí, gente. Ninguém me... Vocês ajudaram, né? Bacana isso. Não, perdi. Não sei. Quem? Luiz Vaz de Camões. Camões era ruivo? Sim. Nossa, eu não Verboso sabia. e repentista. Caramba, muito Ele obrigado. gostava muito de cantar e tal. Então, e tal. qual a pontuação? Eu acertei 2 de 50. 100 pontos. Você acertou 3 de 25. 75. Não perdi tão feio. Então, beleza, valeu, perdi gente. tão feio, até que Muito foi bom. obrigado pela ajuda, valeu. Vamos para a próxima parte. Tava legal, tava divertido, né? É tão bom ganhar, gente, tão legal ganhar. Vamos lá, então. Mas foi por pouco. Falamos de eu não quis, que eu sou humilde. Verdade. Falamos de personagem, vamos falar de espaço agora. Personagem é isso. Tudo que a gente falou agora são características que levam a personagem. Ele é ruivo, teve o pai assassinado, tem equilíbrio, ou seja, nos levam a perceber os personagens. Esses personagens atuam em locais que no texto narrativo a gente chama de espaço. Esse espaço, na tela, a gente é o local onde a história acontece. Na tela você consegue ver uma mansão, né? Mas o espaço pode ser o universo, espaço sideral, pode ser uma praia, pode ser qualquer outro lugar, né? Então, olha só. Que cidade é esta? Participe conosco. Eu não vou fechar o tempo, participe conosco e responda. Que cidade é esta? Capital da Inglaterra, conhecida por seus ambientes tradicionais, como o Castelo da Rainha Elizabeth, tem aproximadamente 9 milhões de habitantes. Que lugar é esse? Eles estão falando aqui que é Londres. Perfeito, Londres. Eu acho então, que estão uma certos. história que se passa em Londres tem as especificidades de um lugar como Londres. Então, o que acontece? Não só o fato de as pessoas falarem inglês, que é o óbvio, mas o fato de ser uma cidade com construções mais antigas, com um ambiente mais voltado para o tradicional, as pessoas lá são mais recolhidas. Então, uma história que se passa, por exemplo, no litoral brasileiro, vai ter motivações diferentes. Então você pega, por exemplo, um personagem X que atua num ambiente londrino, você espera certas atitudes. Às vezes, como o espaço ocupa tanto o local, que acaba por se tornar quase que o personagem protagonista da história. Um livro, por exemplo, que vocês podem ler, é um livro chamado O Cortiço, do Aloysio Azevedo. No livro O Cortiço, o espaço é tão importante, tão importante, tão importante, que ele acaba por ser o personagem principal da história. Estava falando de Londres, na tela. As histórias do Sherlock Holmes costumam utilizar Londres como espaço. Então você tem lá uma personagem que ela é londrino, ela é londrina, e com a sua característica, né, de habitante do velho mundo, um inglês, né, com respeito à rainha, respeito aos nobres, tal, e tentando desvendar mistérios. Se essas histórias se passassem num ambiente, sei lá, como no livro Vidas Secas, pode botar para mim, por favor, a tela? No livro Vidas Secas, um ambiente de seca, um ambiente de agrário, um ambiente de pessoas pobres, humildes, precisando de ajuda, não faria sentido um personagem como um detetive. Então, pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas são pequenas coisas que compõem uma história. Faz a história fazer sentido ou não. Faz a gente começar a acreditar e se envolver e se importar com o personagem. Você não se importa com você não consegue criar um vínculo com o personagem que você não se importa. Se a história é mal composta, é mal escrita, né? Agora, a gente falou agora há pouco de uma cidade. Falei, capital de tal lugar. Agora olha só essa descrição da cidade. Na tela. Que cidade é esta? Compartilhe conosco. Grandiosa, bonita, sofisticada e repleta de bares e restaurantes que cativam seus visitantes. Participe conosco. A cidade é grandiosa,
bonita, sofisticada e repleta de bares e restaurantes que cativam seus visitantes. De que cidade é essa, professora? São Paulo e Nova York. São Paulo, Vocês Nova responderam. York. Paris também, que alguns Paris. falaram. Então, nós estamos falando de Nova York, São Paulo. Quando eu escrevi essa descrição, eu pensei nessa cidade que está na tela agora. Pensei em São Paulo, né? Os livros de Mário de Andrade costumam utilizar São Paulo como espaço, né? O ente paulistano. Olha só aqui, por favor, para mim. O que acontece? Quando a gente desenvolve uma história, a gente tem que se preocupar como os personagens se relacionam com o espaço, né? Ou quando a gente está lendo, a gente tem que ver, olha, o personagem entrou por uma rua, esta rua, o fato do narrador ter dito que aquela rua ela é de terra, tem uma função para a história. E se não tiver uma função, aquela história está mal escrita. Então, o seu professor sempre vai pedir para você ler livros de qualidade. Então, se o professor pede, olha, leia o livro X, o livro é bom. Então, olha, mas eu não gostei. É um direito que você tem. Mas o livro é bom. Então, entenda a função do personagem, falar pouco, falar muito, muita descrição. Por exemplo, o que eu falei agora para vocês, não leva vocês a entender que cidade é. Então, com uma descrição como esta, talvez fique muito vaga no livro e não tenha muita importância falar do espaço. Talvez o mais importante aí não seja o espaço, seja o personagem. Sei lá, estamos conversando sobre histórias. Então, olha, definição de espaço. O espaço se refere ao local e também à época em que a narrativa se desenvolve. Isso influencia completamente o rumo do enredo, pois não se espera de uma personagem que viveu na Idade Média atitudes de uma outra que habita os centros urbanos do século XXI. É o óbvio, mas é importantíssimo para que nós possamos compreender uma história. Tá bom? Então, gente, para que a gente possa pensar um pouquinho nos nossos textos que nós lemos no dia a dia, eu vou passar para vocês algumas perguntinhas, vou dar até tempo para vocês, né, vamos abrir o chat, fechar aqui, para vocês poderem pensar, e à medida que vocês respondam, pense qual é, nessa pergunta que eu vou passar, não coloca na tela ainda, por favor, pense qual a relação que esse personagem tem com esse espaço, tá bom? Então, 1 minuto para você responder na tela. No cinema, onde vive a personagem Homem de Ferro? E à medida que você responde, pensa, qual a relação dele com esta cidade? 1 minuto, já voltamos. E vocês estão aqui participando conosco. Tem alguns alunos perguntando no chat sobre indicação de livros. Aí eu digo para vocês, acompanhem a gente lá no Instagram, Isso. Língua Portuguesa, CMSP_EM, que lá nós indicamos livro todo final de semana. O professor Mauro põe livro, eu ponho filme e assim vai. Então acompanhe a gente lá. Exato, bem legal. Né? Vamos à resposta. Então, o pessoal fala aqui Nova York, professor Mauro. Nova York. É Nova York, até a Torre dos Vingadores fica lá, né? Mas antes de falar sobre Nova York, gente, me corrigiram aqui na produção. Eu não ganhei de 100 a 75. Não era pra ter corrigido. Olha, tá na tela a pontuação. Eu ganhei de 150 a... Opa, aqui, a 75. Não, professora, aplausos, vergonha. gostei, parabéns aí. Vergonha. Obrigado, professora, que é isso. Então, muito obrigado, gente. A produção, que efeitos especiais, som, tela, nossa, muito obrigado, gente, valeu. Olha só, então, a relação é esta, quando você tem um personagem que ele trabalha com alta tecnologia, faz sentido você colocá-lo numa das cidades mais modernas do mundo. Então, essa relação. Imagina surgir um cara que constrói um robô totalmente tecnológico, que
que é uma armadura cibernética e esse cara, sei lá, ele tem que ter muito jogo de cintura para explicar esse personagem nascendo em outro lugar que não Nova York, faz mais sentido. Quer ver uma outra história que faz sentido a relação entre personagem e local? Na tela, respondam: onde ocorrem as ações do livro As Aventuras de Peter Pan? 1 minuto e já voltamos. E a maioria absoluta respondeu na Terra do Nunca, professor Mauro. Na Terra do Nunca. Mas vocês percebam que no livro do Peter Pan acontece uma coisa diferente. Tem 2 ambientes. A maior parte da ação, da história, se passa na Terra do Nunca. E essa história tem uma realidade, e esse espaço tem uma realidade toda própria. Porque neste local as pessoas não envelhecem, as crianças são literalmente crianças, né? As crianças podem voar, a imaginação pode dar asas. E a Wendy, né, que é a namoradinha, a personagem lá do Peter Pan, ela é o Wendy mesmo? Eu tô falando besteira. Nossa, deu um branco aqui agora. Acho que é isso. É o Wendy, obrigado. Então, olha só. Ela mora em Londres. Então, nesse local, nessa Londres, as pessoas envelhecem, as pessoas têm uma realidade normal, até que pela janela entra o ser mágico, que é o Peter Pan, que a leva para o local mágico da fantasia. Então, olha só, é importantíssimo para você entender essa história, você contextualizar esses 2 espaços, o espaço da fantasia e o espaço da realidade. É o mesmo que nós começarmos a elucubrar um mundo em que personagens, heróis, a professora falou agora há pouco, né, do Homem-Aranha, exista e eu possa ir para lá e voltar para esse mundo. Então, existe um momento de escolha, vivo na Terra do Nunca ou vivo na realidade. Então, isso é muito importante para que nós possamos entender adequadamente, extrair prazer da fruição literária. A professora agora há pouco falou que vocês estão pedindo livros, indicações de leitura. Gente, a gente vai continuar falando sobre esse assunto na próxima aula. Vamos falar sobre livros, vamos falar sobre enredo, vamos falar sobre o narrador. Serão aulas divertidas, espero que vocês gostem. Esta aula está indo para o final e vamos tentar indicar. Vai lá no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, que lá a gente vai sempre estar indicando livros para vocês. Mas antes de terminar essa aula, eu queria deixar uma atividade para vocês fazerem. Olha só na tela. Responda a pergunta que segue em seu caderno. O que torna determinada personagem interessante e nos faz ter interesse pela sua história? De certa maneira, não liga muito para o que eu e a professora Tayana falamos em relação a personagem nesta aula. Se importe mais com o que você sente. O que para você chama mais atenção? Escreva isso. Coloque no papel. Que tipo de personagem você gosta mais? E aí, depois você tem a personagem. Eu tenho certeza absoluta que ele vai te apontar algum livro legal. Professor, mas não gosto de ler. Escreve lá que tipo de personagem você gosta, que com certeza ele vai indicar, nem que seja às vezes você gosta de filme. Ele vai indicar um livro que conversa com aquele filme. Gente, a gente está sempre disposto a indicar livro. Professor de português é desse jeito. A gente gosta pra caramba. Na tela, compartilhe sua resposta com seus colegas, citando exemplos de personagens do cinema, de séries, games, da literatura. Vocês podem, inclusive, elaborar uma lista de melhores personagens de séries, por exemplo. Ou melhores personagens de ação, de livros, de terror, de histórias em quadrinhos. Compartilhe conosco as suas descobertas com a hashtag EuNoCMSP e
e na página de língua portuguesa do Instagram, @língua portuguesa, CMSP_EM. Por falar nisso, em relação a essa última atividade, eu acho muito legal, porque eu adoro fazer listas, tipo, os 10 personagens mais chatos, os 5 livros mais legais, os 5 mais chatos que eu já li, os 5 livros que envolvem filme, que são legais. Ou seja, faça isso, é bem legal. Professora Tayana, muito obrado por ter participado comigo desse Game Show, desta aula. Eu quero chamar os alunos para participarem da aula da terceira série hoje, gente. Já está falando sobre Enem. Quem tiver interesse, 18h30 com a gente, tá bom? Exatamente, vai ter muitos alunos participando dessa aula, vai ser bem legal. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe, fala se você gostou, se não gostou, suas críticas, tá aí, ó, o QR Code, o link para você dizer o que você achou da nossa aula, se quer mais aulas assim, quer aulas diferentes, fala a sua opinião, estamos aqui dispostos a ouvi-lo. Um grande abraço, professora Tayana, obrigado. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até a próxima. E aí, galera, vocês sabiam que dá para usar os aplicativos do Centro de Mídias gratuitamente, sem gastar da sua internet? Esses são os dados patrocinados pelo governo do estado de São Paulo. Para usá-los, é só você aceitar o uso de dados patrocinados a primeira vez que você acessar o aplicativo. Nesse primeiro acesso, você deve estar conectado na sua internet, via Wi-Fi ou 4G. Uma vez que você aceitar usar os dados patrocinados, aí você pode desativar a sua internet. Para checar se você está conectado com os dados patrocinados, verifique se a sua VPN está ativada. VPN quer dizer rede privada virtual. Basta entrar nas configurações do seu smartphone e clicar em VPN. Conferiu? Pronto. Agora você tem acesso gratuito às aulas que preparamos para vocês. Bons estudos para todos nós.